Este programa tem o patrocínio de LAIUNA Ontario Provincial District Council. LAIUNA. Feel the power. Bem-ajam. Será que a primeira comunidade portuguesa no Canadá foi fundada há mais de 400 anos? Hoje levantamos a questão. Obviamente que vamos falar da comunidade que nós conhecemos a partir de 1953. E nesta conversa eu estou rodeado de um magnífico público, começando aqui com 4 indivíduos ao meu lado, uma plateia que eu, como já disse a vocês antes do programa, os funcionários do estúdio disseram que é a primeira vez que tem este número de gente. O que eles não sabiam é que esta gente era assim tão bonita como vocês. Palmas para vocês todos! Ora bem, nós queremos desde já conhecer as pessoas que estão aqui ao nosso lado. Hilda Januário, pesquisadora, investigadora, e eu devo confessar que a Hilda, quando eu lhe disse que ia dizer aquilo que eu sempre digo, quando falo de si, eu digo pesquisadora, investigadora por excelência. E a Hilda não quer que eu diga, mas eu tenho que dizer. Tem feito muito trabalho para a Universidade Nova de Lisboa, para o OISE, Faculdade de Educação da Universidade de Toronto, e eu devo dizer que o seu currículo é enorme. E eu não consigo chegar lá hoje. Mas eu acho que é importante dizer que é autora de vários importantes manuscritos e publicações, a maioria de caráter antropológico. E eu estou a pensar no livro sobre as festas do Espírito Santo no Canadá, que foi, eu penso que foi em parte obra sua, não é? É inteiramente obra minha, mas baseada numa equipa de pesquisa liderada pelo Dr. João Leal da Universidade Nova de Lisboa. Pois. Isto levou anos a fazer ou como é que foi? O projeto levou anos a fazer. O livro saiu em português em 2019 e em inglês este ano. Muito bem. É um trabalho exaustivo, por aquilo que eu sei, não é? Sim, tivemos montes de dados e tentámos resumir. Exato. Tem sido uma incansável voluntária e animadora de vários projetos comunitários. Eu estou a pensar no seu trabalho na Working Women Community Center, Abrigo, também sempre preocupado com o ensino público. E, além de tudo isto, além da pesquisa, do voluntariado, tem-se dedicado à revisão e publicação de obras de autores luso-canadianos. Gente daqui. Sim. Como é que está essa situação? A pandemia tem produzido mais autores? Como é que é? Porque agora há mais tempo. Não necessariamente. Eu acho que o que determina isso é o facto de as pessoas já estarem na reforma e estarem com vontade de transmitir as suas memórias aos mais novos. Sim, sim. E deixar a sua história escrita, o que eu acho uma excelente ideia. É. São projetos que acabam por ser caros, não é? Exato. Mas as pessoas fazem esse investimento porque acham que é importante deixar um testemunho. Alguns dos autores que eu conheço, que a Hilda publicou, eram pessoas que nós consideramos de uma certa idade. Será que esta tradição da escrita luso-canadiana está a ser transmitida aos mais novos neste momento? Sim, já há luso-canadianos descendentes que também estão a escrever as suas memórias, por exemplo, a redescoberta da terra dos pais ou outros temas, e também podem escrever romances, podem escrever pesquisas que fizeram, sobre pesquisas que fizeram, mas essas pessoas geralmente já escrevem em inglês, claro. Exato. Mas há futuro para esse tipo de tradição, não é? Sim, e depois já há aqueles que têm sempre poesia, que escrevem em poesia. Exato. E outros que escrevem em prosa, mas geralmente são trabalhos autobiográficos. Sim, senhora. Domingos Marques. Cuidado com o microfone, hein?
Domingos é um homem que eu sempre conheci como uma pessoa interessada por saber mais. Saber mais sobre o drama do imigrante, a condição do trabalhador, a qualidade do ensino, a integridade do meio onde tem vivido e daí atuar, eu não sei se ele concorda ou não, daí atuar em todos estes ramos na primeira pessoa. É coautor de 2 livros sobre imigrantes portugueses. Um deles é o Imigrantes Portugueses 25 anos no Canadá. Eu penso que este livro é único, do género, terá sido o primeiro. Sim, pois eu tive que esperar que outros me dissessem e que dessem de facto importância a esse livro. Quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre a imigração portuguesa aqui no Canadá, lembro-me que fui como estudante, entusiasmado com um professor, o Robert Harney, era o nome dele, o meu professor de Sociologia, e naquela altura eu não achava que era tão importante, mas hoje eu reconheço que de facto acabou por ser um livro pioneiro. Pois. Porque isto foi para celebrar os 25 anos. Exatamente, naquela altura. Isto foi com o John Medeiros, depois há uma segunda publicação com a sua digníssima esposa, a doutora Manuel Maruz, With Hardened Hands, que eu traduzi para Com Mãos Calejadas, não é? Pode ser. É isso, mais ou menos. Ele nunca foi publicado em português, portanto. Nunca? Não. Ok. O livro acaba por ser uma riquíssima exposição fotográfica e mais do que isso, porque vocês têm informação também elucidativa, mas é sobretudo uma história dos imigrantes na década de 50 e é um espólio fotográfico fora de sério. Eu recordo-me, Domingos, de Vossa Excelência andar pelo sul do Ontário todo, à procura de fotografias. Bill, eu posso dizer que esse With Hardened Hands, que saiu na altura dos 40 anos, foi dos 40, fazia na altura 40 anos que a imigração tinha oficialmente aberto. Eu lembro-me que aquilo foi para um fim específico, mas acabou que foi para fazer uma angariação de fundos naquela altura para qualquer evento, mas acabou também por ser, olhando agora para trás, percebo-me que foi algo que valeu a pena, porque se nós não tivéssemos feito aquilo, aquelas fotos e tantas outras coisas tinham ficado na gaveta ou na caixa Na caixa. Yeah. O Domingos trabalhou também com o Workers' Compensation Board e mais tarde continuou no mesmo ramo de atividade por conta própria. Foi dono do jornal Comunidade, que eu bem me recordo, onde participou também como articulista, não? Sim, dono... Não era bem dono, era como é que é? Na verdade fui um dos... cofundadores. Um dos fundadores desse jornal, e o que foi importante naquela altura foi o momento que nós atravessámos na nossa comunidade, foi logo a seguir ao 25 de Abril em Portugal, e portanto foi para dar voz àqueles que naquela altura eram os que mais necessitavam de se defender neste país. Se bem me recordo, o jornal tornou-se uma espécie de defensor da classe trabalhadora, não é verdade? Aliás, foi para isso que ele foi iniciado, porque já havia outros jornais que se preocupavam com outras coisas, e aquele foi esse o fim. Também exerceu o cargo de Counselor e School Trustee, portanto foi representante escolar, muitas coisas que o Domingos tem muitos feito. Chapéus. Muitos chapéus que eu tive que... Eu não sei se o José Rodrigues tem muitos chapéus, mas tem bons chapéus. Eu, quando leio a sua biografia, o primeiro pensamento que eu tive é da maneira como o José Rodrigues é quase como um exemplo perfeito do imigrante, na medida em que sempre que se deslocava da sua terra, parece ter ganho qualquer coisa, parece ter sobrevivido airosamente. Emigrou com a sua mãe para São Paulo em 62. Regressa à Madeira em 68. Nos anos 70, desloca-se ao Reino Unido para tirar um curso de inglês. Então,
como é que foi essa do curso de inglês? Assim, de repente não havia professores na Madeira. Como é que foi a ideia de ir à Inglaterra? A ideia de ir à Inglaterra era um sonho nato do povo insular emigrar, não é verdade? Yeah. Eu, a uma determinada altura, eu tinha que decidir duas coisas. Eu tinha uma sede de aprender, estudar, mas tive sempre o meu cordão umbilical muito ligado à família. E a uma determinada altura tive que fazer duas decisões. Eu disse, eu corro atrás do meu sonho e deixo 12 sonhos à espera, ou corro atrás desses 12 sonhos. A sua família? A minha família. E, como tal, emigrei, fiz uma viagem até o Reino Unido, trabalhei em alguns setores, portanto, bar, limpeza, e ao mesmo tempo aproveitei para entrar um curso básico de inglês. Okay. Mas eu tinha ficado apto para o cumprimento do serviço militar. Portanto, tive de regressar novamente à região, onde tive de cumprir o meu serviço militar, que passou a ser a recruta, passou apenas a recruta, por sendo eu o filho mais velho, iniciei um processo de amparo legítimo e, portanto, jurei bandeira e passei portanto, à disponibilidade no mesmo ano, em abril. Eu estou a olhar para o ano de 1983 e eu leio 3 coisas. Sim. No 83. Imigra para a ilha de Jersey, com um contrato de trabalho. No mesmo ano, assina um contrato de trabalho com a Royal Caribbean Cruises em Miami e no mesmo ano emigra para o Canadá. Como é que... Isto são 3 chapéus distintos, afinal. Mas no mesmo ano eu vou de férias para Bruxelas. Ainda mais? Em Bruxelas. Estou de férias em Bruxelas com um grande amigo meu, que hoje é meu compadre, e em Bruxelas recebo um convite de trabalho em Jersey. Aceitei o convite, mas, como acabei de vos dizer há instantes, o meu cordão umbilical sempre ligado à família, eu tinha uma mala cheia de roupa e de presentes para a família. Ora, fazia todo o sentido eu ir diretamente de Bruxelas para Jersey do que ir de Bruxelas para a Madeira e regressar novamente a Jersey. O que é que eu fiz? Fiz algo que se fosse hoje estaria em apuros com as autoridades, fui ao aeroporto, fiz o check-in, enviei a mala, mas não fiz o boarding, o meu colega que fez o boarding. E então ficou o avião lá, ficaram à minha procura. O meu colega foi interrogado em Bruxelas pelas entidades locais. Ele explicou legitimamente o que tinha acontecido. Uma história longa, pelo Uma história longa. Ele chegou a Lisboa, foi novamente interrogado pelas entidades. Falou a verdade. E a verdade é que de Bruxelas eu vou para Jersey. Em Jersey, a minha namorada, que é hoje a minha esposa Lucília, vem para o Canadá com a mãe, porque a mãe tinha viuvado e ela casa no Canadá. E ela, como era menor, vem com a mãe. Portanto, eu estou em Jersey e a minha namorada está já no Canadá. Quando estou em Jersey, recebo um convite para ir trabalhar para Miami, naquela que era a companhia mais conceituada dos Estados Unidos, a Royal Caribbean, que era uma companhia de luxo. Trabalhar naquela mas não acabou, não ficou por aí, veio para o Canadá, não foi? Depois chego a Miami para trabalhar no Royal Caribbean, estamos no Colonial Hotel, à espera do agente de viagens para nos levar para o Porto. Disse-nos, olha, tive um atraso, o barco só vai chegar daqui a 2 semanas, vocês ou têm de ficar cá, ou então têm que procurar um trabalho temporariamente, porque nós não vamos ter o vosso trabalho imediatamente. Entretanto, aparece um senhor do continente chamado Jorge Cortinha, que trabalhava para a Commodore Cruise Lines, e que nos diz, olha, eu sei que vocês têm aqui um atraso na vossa companhia, mas temos uma oportunidade, se vocês querem, é só fazer a transferência do contrato e vocês vão para esta companhia. E então eu dou mais um pulo, e veio para o Canadá? Não, eu vou para a Commodore Cruise Lines fazer esses cruzeiros e depois, quando estou a fazer os cruzeiros na Commodore Cruise Lines, o barco tem que ir para a doca fazer serviços e nós temos 2 alternativas. Ou ficamos no Porto a receber um subsídio de desemprego, ou então pedimos um período de férias. E eu aproveitei esse momento, arranjei uma história, disse preciso de ir ao Canadá para cumprir uma propriedade. Eu preciso de assinar e venho para o Canadá, chego aqui a 11 de agosto de 1983 e casei com aquela bonita senhora que ali está. Linda senhora. E cá estou. Exato. É assim uma... Eu queria só mencionar, eu sei que é Presidente da Assembleia Geral eleito. Da Casa da Madeira, mas em 86 foi nomeado pelo Governo Regional da Madeira para Conselheiro das Comunidades Madeirenses. José Rodrigues, muito rapidamente, como é que conseguiu essa
essa posição? O Governo Regional tem elementos na comunidade que fornecem essas referências. Portanto, eu recebi um telefonema, fui convidado, expus a minha situação, porque ainda estava ativo no trabalho, e se uma pessoa, quando assume a responsabilidade ou uma função, tem que ter, aquela... saber que tem que ter uma presença, que tem que participar, tem que estar presente. Portanto, aceitei o convite, aceitei a posição, e abraço com todo o gosto, com toda a paixão. É algo que sirvo com muito gosto, porque sirvo uma comunidade fantástica também que tem um respeito, e por mim também de igual modo, e portanto aceitei e continuo a servir a comunidade e a região da melhor forma possível. Com certeza. Olha, o Rui Amaral está com o microfone a descansar no sofá. Rui Amaral, o Rui disse-me uma vez que se considerava um Jack of all trades, master of none. E se eu bem me recordo, eu discordei na altura, porque eu sei que o Rui é um homem de muitos talentos e perícias, que sabe e tem sabido exigir mestramente, de igual modo. Se me é permitido, eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar a assistência. E o painel que aqui está. Então vai concorrer a alguma coisa? E hoje já... Vai concorrer? Não, já na minha avançada idade. Eu hoje senti uma alegria por vir encontrar aqui dois amigos que já não vi há muitos anos. Pois. Um deles é o Osvaldo Santos e o outro é o meu amigo Sousa, que está aqui na minha frente. Lá estão os dois. São muito bem. Pessoas. Desculpem, mas as outras pessoas talvez os conheça de vista, mas... Vamos a isto. O Rui foi pioneiro no campo das viagens, como agente a atuar por conta própria, mas depois trabalhou, isto é histórico, com a chamada Pilots and Travel. Foi promotor e facilitador dos primeiros voos fretados para os Açores. Não é verdade? Para os Açores e para o continente. E para o continente, está a ver? Absolutamente. Foi senhor de muitas iniciativas na comunidade portuguesa de Toronto. Algumas. Cofundador do Clube Asas do Atlântico, tendo sido nomeado o seu primeiro presidente. Foi aclamado o primeiro presidente. Aclamado. Não fui eleito, naquela altura ainda não havia membros. Não. Mas há uma coisa a ver. Há bocadinho, tu disseste que estes senhores tinham chapéus. Eu não tenho chapéus, eu já enfiei, foi alguns barretes. Barretes, mas teve uma vida muito intensa na comunidade, sobretudo a comunidade açoriana. Ganhou o respeito e muita fama, devido ao enorme leque de serviços. Basta saber se é boa ou má. Boa fama, foi boa fama. Mas vamos ver, deixe-me só dizer isto. Sem preparação formal, segundo eu saiba, foi intérprete, conselheiro de imigração, notário público, assistente social, foi uma espécie de salva-vidas. Para muita gente. Isso vem de encontro ao Jack of all trades. É exatamente. É pau para toda a obra. É isso que a gente diz em Portugal. Este homem está a dar um trabalhão aqui. Rui Amaral, como é que conseguiu todo esse malabarismo? Bem, a necessidade é que obriga, não é? Eu, quando emigrei, foi 10 anos antes do 25 de Abril, eu ainda disse há bocado aqui a um cavalheiro, e 5 anos antes do que o Salazar cair da cadeira, não é? Sim, sim. Portanto, quando cheguei aqui, eu não tinha família, já vim casado, não é? Casei, e vim para aqui com a minha mulher. Nós não tínhamos família, não tínhamos praticamente pessoas que nos orientassem, não é? E as pessoas em Portugal diziam-me, aquilo quando chega ao Canadá, eles estão no aeroporto à nossa espera para nos dar emprego. Mas não era verdade. De maneira que lutei um bocado, trabalhei em coisas que não estava habituado, mas o trabalho para mim dignifica a pessoa. Mas eu digo que ganhou fama porque eu, quando cheguei ao Canadá, o seu nome soava alto. O Rui Amaral para isto, o Rui Amaral para aquilo. Eu nunca gostei que o meu nome andasse muito alto. Não, mas andou. Quanto mais alto eu vou, mas às vezes, pior é a queda. Mas quem decide, às vezes quem decide são outros. Não, é o seguinte, havia naquela altura, quando cheguei, o Canadá tinha 21 milhões de habitantes. Era a população do Canadá. Hoje talvez tem 40, não é? 40 milhões. A comunidade portuguesa era relativamente pequena. Ali um senhor que Nós vamos falar dela em breve. Rui Amaral. Pronto, ok, eu então na agência de viagem, eu quando montei a agência fui quase obrigado, porque as pessoas que me conheciam, como eu era bilingue,
Sim, sim. Falava inglês e francês e tal. E então pediam para eu ser o intérprete, ajudar todos os problemas de natureza social. E depois houve o problema da imigração. Eu vim como imigrante, não vim como visitante. Sim, sim. Depois começaram a vir visitantes com a entrada, com a saída do Pearson e com a entrada do Trudeau. O Trudeau abriu a imigração e as pessoas começaram a vir para aqui de visita. Vinham de visita. E criaram uma série Não, vieram milhares, não é? Porque a cota de imigração naquela altura eram 250 mil. Pois. E normalmente vinham 500 mil ou mais, não é? E nós vamos, a Rui Amaral. Foi aí que eu entrei. Nós vamos falar desses tempos e vamos falar das primeiras comunidades de portugueses a partir de 53. Antes disso, porém, queremos apresentar um documentário que levanta a questão se foram os portugueses que fundaram a primeira colónia de europeus no Canadá. Isto, obviamente, muito antes de 1953. O documentário, desculpem-me, são uns 23 minutos, intitulado Colónia no Sonho, relata as aventuras e as viagens do navegador português João Álvares Fagundes. Isto, viagens à costa atlântica do Canadá. Ele é talvez um dos mais importantes navegadores do século XVI. Vamos ver. Younger would have been the settlement? It's possible that they settled over there. Em 2002, o historiador canadiano Ken Donovan entrevistou o arquiteto do campo de golfe de Ingonish, na ilha do Cabo Bretão, que lhe relatou uma história fantástica. I conducted this interview in 2002. Fiz esta entrevista em 2002. Jeff Cornish era um famoso arquiteto de campos de golfe que ajudou Stanley Thompson a planear este campo entre 1936 e 38. E ele disse-me ter encontrado um cemitério português no outeiro aqui atrás de nós. On the drumlin right behind us. I knew it was Portuguese because he told me so. Sabia que era português porque ele assim me afirmou. Além disso, existe uma considerável tradição oral na comunidade. Um ancião nativo, Peter Daphne, dizia que este era o tal cemitério, como lhe teria relatado o pai, chegado aqui na década de 1830. Portanto, existe uma longa tradição oral na comunidade de que este é um cemitério português. Um cemitério português do século XVI nos confins do Canadá Atlântico? Quem poderá estar aqui sepultado? Disseram-me que este é o local do cemitério português de Fagundes, da década de 1520. Right here in this location. Donovan refere-se a João Álvares Fagundes. Ele e alguns colegas historiadores ligam a existência deste cemitério ao explorador português que, segundo eles, terá visitado este local e fundado uma colónia por volta de 1520, constituindo esta assim a primeira comunidade fixa de europeus na América do Norte. Mas será isto verdade? Do outro lado do Atlântico, as opiniões divergem. Não há a certeza de que tenha havido uma fixação de indivíduos lá. E essa própria fixação, a ter existido, nós não sabemos em que moldes é que ela foi. Portanto, documentalmente, nós não temos nenhuma evidência ou nenhuma informação que nos ateste sobre a presença destas comunidades lá ou não. Perante esta falta de consenso, surge a pergunta: será a colónia de João Álvares Fagundes realidade ou mito? Verdadeira ou imaginada? Para melhor conhecermos o explorador português João Álvares Fagundes, devemos começar pela cidade de Viana do Castelo, sua terra natal. Viana do século XXI, enquanto cidade riquíssima em património histórico, tem os olhos virados para o futuro. Falar de Viana do Castelo é sempre, digamos, um exercício muito agradável, mas acima de tudo é falar de uma cidade que conseguiu ao longo da história manter um percurso, ter sempre uma linha de atuação, mas acima de tudo é uma cidade que se prepara
e que está, portanto, a crescer e que está a desenvolver-se para, digamos, poder estar à altura daquilo que são os desafios das cidades do futuro. Uma cidade do futuro que, pelos vistos, não quer esquecer a sua história. Um passado repleto de personagens que fizeram a diferença ao longo dos séculos, como foi o caso do explorador João Álvares Fagundes. A estátua que a cidade ergueu em 1958 é testemunho do reconhecimento dos feitos marítimos deste grande navegador vienês. Fagundes nasceu no seio de uma família nobre na povoação de Viana da Foz do Lima, mais tarde denominada Viana do Castelo, a quando da sua elevação à cidade. Coloca-se mesmo a hipótese de ter vivido na antiga Rua Grande. Esta casa coloca-se a hipótese de ter sido a casa da residência de João Álvares Fagundes, porque quando foi dada em termos de escritura, dava-o como morador na Rua Grande. E esta, se não foi a casa de residência dele, pelo menos pode-se colocar essa hipótese, porque é a única com o estilo aproximado da época, que é uma traça manuelina. Fagundes aqui casou 2 vezes, teve filhos, tornando-se um dos mais ilustres cidadãos da cidade, tendo ocupado vários cargos públicos, entre os quais o de vereador, o de juiz e membro da Confraria dos Mariantes. Foi também portador de carta de armas, um privilégio real atribuído aos homens mais nobres da época. Historiadores colocam o ano do nascimento de João Álvares Fagundes entre 1450 e 1460, uma época de grande azáfama marítima nos mares do Atlântico Norte e, em particular, no Porto de Viana. Ao longo do século XVI, nós temos notícia da movimentação de dezenas de barcos de Viana que partem daqui da Foz do Rio Lima em várias direções. É aqui que se cruza, creio eu, esta movimentação do Porto de Viana com as futuras viagens de João Álvares Fagundes. Ele começa a descortinar que não chega a ser mariante, que o importante era ser um mercador que tivesse os seus próprios navios, que fosse buscar os produtos e naturalmente depois os comercializasse, até que torna-se um dos principais mercadores. E isso é o princípio da vida dele. A partir dos inícios do século XV, Portugal enfrentava alterações profundas de caráter político, social e económico. Todos os segmentos da sociedade tinham interesse na procura de novas terras e de novos mercados. Esta realidade levaria o país a considerar oportunidades de expansão. Num contexto medieval no qual ainda vivíamos, eles pretendem terras, pretendem formas de sustento, pretendem legitimar a sua nobilidade também. E, portanto, há um conjunto de motivações internas, inclusivamente o clero também, mas há um conjunto de motivações internas que são transversais a toda a sociedade portuguesa. Portanto, se nós em qualquer estrato da sociedade portuguesa da época, qualquer indivíduo teria seguramente um conjunto de motivações muito importantes para abarcar um projeto destes. E é disso que estamos a falar, é um projeto. É um projeto nacional, este projeto de expansão acaba por ser um projeto nacional, não apenas do grupo social, mas do rei, do clero, da burguesia, inclusivamente do povo que acaba por abraçá-lo. Para assegurar esta expansão num ambiente de paz, Portugal viria a assinar um acordo com a Espanha em 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas, segundo o qual os dois países acordavam dividir entre si as terras descobertas e por descobrir fora da Europa. Em Portugal, estabelecera-se um sistema duplo de explorações marítimas, umas patrocinadas pela coroa, fielmente documentadas, e as outras, explorações de particulares, como foi o caso das viagens de João Álvares Fagundes, das quais não era exigido qualquer registro escrito. Alguns historiadores mantêm que este sistema, a par com um certo segredismo entre concorrentes, é o principal responsável pela falta de provas documentais, especificamente em relação à colónia de Fagundes. Quando João Álvares Fagundes se fez ao mar pela primeira vez, terá sido certamente ainda muito novo,
como era hábito entre os mareantes da época. Será lícito conjecturar que perseguiu com tenacidade e persistência as rotas dos mares nórdicos das costas canadianas, guiado não só pelo seu espírito de empreendedorismo, mas também por ideais além do ganho comercial. E parece-me que ele é um empreendedor muito idealista, mais do que interesseiro. Ele, interesseiro, isto é, desejoso de obter lucros e receitas, ele deseja fazer grandes feitos. E é por isso que ele faz a sua viagem. A viagem é uma terra que, ao contrário do que acontecia com as Índias, um pouco com a África e um pouco com a América do Sul, sobretudo com o Brasil, ele não iria trazer grandes coisas que lhe dessem grande riqueza. E tanto que parece que não trouxe. Segundo consta, até morreu relativamente pobre. Entre 1496 e 1522, Fagundes efetuou diversas expedições de exploração para as costas da América do Norte e para os grandes bancos da Terra Nova. A sua missão desenvolveu-se no contexto das descobertas mais a norte dos irmãos Couto Real, em 1501 e 1502, enquadrando-se na política seguida por Dom Manuel I para aquela área, que entendia pertencer ao hemisfério português, acordado no já mencionado Tratado de Tordesilhas. Em 1520, o rei Dom Manuel I concedeu a João Álvares Fagundes a chamada Carta de Mercês, na qual estão documentados os nomes de todas as terras identificadas pelo explorador na costa atlântica do Canadá e para as quais este obteve a autorização régia formal de as possuir e desenvolver. O documento é importante pelo facto de ser o único em Portugal a especificar nomes e locais de terras descobertas. A Carta de Mercês que é publicada e que o rei concede ao Fagundes é a única carta que estabelece claramente os locais, com o nome em mais nenhuma carta o senhor vê isso. Significa que, quando o rei concede essas mercês a Álvares Fagundes, já Álvares Fagundes lá foi, porque senão não sabia o nome daquelas terras, é lógico. Nessa carta estão identificadas 11 áreas distintas, todas elas localizadas no que hoje é a zona da costa atlântica do Canadá, incluindo a ilha do Cabo Bretão na Nova Escócia. É exatamente nesta mesma ilha que se coloca a possibilidade da fundação de uma colónia atribuída a João Álvares Fagundes. Mas enquanto a Carta de Mercês constitui prova concreta das viagens de Fagundes, será ela a confirmação absoluta da existência de tal colónia? De maneira geral, a Portugal do século XVI testemunhou mais viagens de procura ao bacalhau ou de comércio com os ameríndios do que propriamente tentativas de colonização permanente. A exceção poderá ter acontecido durante as viagens de João Álvares Fagundes. Segundo vários historiadores, Fagundes foi o primeiro explorador português a mostrar interesse na posse e a colonização de terras descobertas, para além de as usar somente como bases de pesca temporárias. Ele trouxe gente dos Açores, tentou estabelecê-los, ao contrário de outros portugueses que tiveram a mesma ideia, mas nunca a concretizaram. Trouxe casais, teve a visão de uma colónia. A historiadora Emily Burton acredita que Fagundes fundou uma colónia na costa atlântica do Canadá. Isto baseado em grande medida num testemunho de Francisco de Sousa no seu livro Tratado das Ilhas Novas e Descobrimento delas e outras coisas. Sousa, neto de João Álvares Fagundes e feitor do rei, enquanto capitão da Ilha da Madeira, reportou em 1570 que 43 ou 30 anos antes houvera uma expedição de nobres de Viana à Terra Nova do Bacalhau com o fim de estabelecerem uma colónia. Para tal, tinha levado com eles vários homens e suas famílias, especialmente da Ilha Terceira. Teriam chegado à América do Norte com uma nau e uma caravela, e por terem considerado a costa da Terra Nova muito fria, teriam rumado de nordeste a sudoeste e por ali ficaram, acabando eventualmente por perder as suas embarcações. Ainda de acordo com Francisco de Sousa, esta colónia encontrava-se no Capo Britão, como assim se denominava a região no português da época. O historiador Tenente Bruno Neves levanta dúvidas quanto ao testemunho de Sousa sobre a questão de uma colónia portuguesa.
É um documento que é escrito sobre cerca de 50 anos, sobre algo que teria sucedido. E pergunto, se ele escreve 50 anos depois sobre isso, porque é que nós não temos evidências documentais anteriores relativa à partida dessas pessoas? É uma possibilidade, mas como disse, ele escreve 50 anos sobre um facto que eventualmente terá acontecido. Mas o testemunho de Francisco de Sousa, em conjunto com a história oral sobre o já mencionado cemitério português na ilha do Cabo Bretão, são prova suficiente, diz a doutora Emily Burton, apontando para a zona de Ingonish como o provável local escolhido por Fagundes para fundar a sua colónia. Ingonish é o mais provável local, Cabo Bretão de certeza, não o Vale de Anápolis ou a Terra Nova, como já foi sugerido. A afirmação de Emily Burton é apoiada por Ken Donovan, o historiador que nos falou inicialmente do cemitério português em Ingonish. Ingonish was renowned as a place of abundant codfish. Ingonish era famosa pela sua abundância de bacalhau, uma terra maravilhosa. Estamos num vale com um magnífico solo arável e assim eles podiam pescar e praticar a agricultura o ano inteiro. And farm for basic sustenance throughout the year. Mesmo assim, não terá sido nada fácil a sobrevivência dos ditos colonos. Tendo perdido as suas embarcações, estes terão suspendido toda a comunicação com a metrópole, nada se sabendo deles até mais tarde, através de pescadores bascos que visitaram a região. Segundo estes pescadores, os colonos portugueses terão pedido a eles para relatarem a sua situação a Lisboa, para enviarem padres, porque os nativos, provavelmente os Micmac, eram pacíficos e dóceis. No testemunho de Francisco de Sousa, não existem quaisquer referências a uma tentativa da coroa a ceder ao pedido dos colonos portugueses, tendo ficado estes indefesos a tentar sobreviver numa terra estranha. Penso que terá sido difícil, mas eles sabiam como construir habitações. De resto, os aborígenes Mi'kmaq, de certo que os ajudaram da mesma maneira que tinham colaborado com os bascos e os franceses. Os colonos não poderiam ter-se estabelecido sem a colaboração dos Mi'kmaq. E os Mi'kmaq sabiam como viver neste clima. Mas o futuro da colónia de Fagundes não estaria assegurado. É o explorador francês Samuel de Champlain que, alguns anos depois, mantém nas suas crónicas que os colonos portugueses tinham permanecido na ilha pelo menos um inverno, mas devido à dureza do clima e do frio, teriam sido forçados a abandonar as suas habitações. A partir daí, nada mais se iria saber da colónia de Fagundes. I think there were probably three factors that I've touched upon. One was disease. A historiadora Emily Burton acredita que a curta duração da colónia portuguesa se deve a três principais fatores. O primeiro, a doença, provavelmente o escorbuto, um mal que afligiu muitos dos primeiros europeus. The second one is climate. O segundo, o clima, muito mais frio do que nos Açores e para o qual os colonos não estavam devidamente preparados. E por fim, o testemunho de capitães franceses que em 1540 documentaram um conflito entre os portugueses e os nativos. Conflito esse que terá levado à morte dos colonos. Enquanto isto, o próprio João Álvares Fagundes terá falecido entre 1521 e 1522 no regresso de uma viagem para a Terra Nova que partia de Viana depois de 21 de março de 1521. Crê-se que o seu corpo tenha sido transportado para Viana, onde foi sepultado na Sé Catedral, ao lado da magnífica Capela dos Mariantes. Voltando à pergunta inicial, será a colónia de Fagundes verdadeira ou imaginada? Tudo depende da interpretação da história. Provavelmente existiu, mas teremos que adiar uma resposta definitiva até que haja uma pesquisa mais rigorosa, sobretudo a nível arqueológico. Os próprios apologistas da colónia admitem faltar importantes elementos comprovativos. We don't know about the human remains in the cemetery on the golf course because nada sabemos dos restos mortais no cemitério porque os arqueologistas deixaram de lá ir. Parte do local onde terão existido habitações encontra-se agora submerso.
Por isso é muito difícil encontrar o tal vaso de cerâmica ou quaisquer outros vestígios de atividade piscatória, de construção de habitações, tubagem, objetos de vidro e assim sucessivamente. Tudo isso falta saber. Anything like that. So that's missing. Contanto ainda por saber, uma coisa é certa. As viagens de Fagundes aconteceram e o seu impacto foi incalculável, abrindo novos horizontes repletos de mundos, até aí desconhecidos. Vejo aqui a tirar uma fotografia a este monumento. De onde lhe vem o interesse? Eu estou no navio Escola Sagres e quando soube que vinha aqui para Halifax, que existia um monumento, não sabia ao certo o que era, do Álvares Fagundes, e vim aqui dar uma corrida aqui junto à zona ribeirinha, ao waterfront, e daí aqui deparei com umas cruzes de Cristo, portanto calculei que fosse o monumento do António Fagundes. António, João, qualquer que seja o seu nome, num mundo em que cada vez menos se conhece a história, o que conta afinal é um mínimo de interesse pelos feitos extraordinários dos que vieram antes. O nosso maior feito como povo é de facto ter feito os descobrimentos, sejam para o continente europeu, seja o conhecimento da costa africana ou a chegada ao Oriente, a criação do primeiro império global. Portanto, é orgulho que existe um português aqui na Nova Escócia que tem aqui o seu nome, aqui no Waterfront. Este sentimento de orgulho é partilhado por Jack Leitão, um luso-canadiano a residir na área de Halifax, que participou no projeto de construção do monumento dedicado a Fagundes. A ideia do monumento ao Fagundes partiu do Sr. Edmundo Diniz, um americano português estacionado em Bedford, Massachusetts. E ele entrou em contato comigo se eu estava interessado em pôr aqui o monumento. E ele próprio arranjou um pedreiro, um homem que trabalha nessas coisas, para construir o monumento. O monumento foi construído lá em Massachusetts, em New Bedford, e enviaram-no para cá. Sem dúvida, tive muito prazer em saber que o João Álvares Fagundes veio para esta zona em 1520, esteve aqui a fazer um mapa da área e tentar talvez fundar ou formar uma colónia portuguesa, e nós agora no tempo de hoje, depois de 500 e tal anos, viemos mesmo portugueses para aqui, para Halifax, em Nova Escócia, formar uma comunidade portuguesa que está viva e real, e seguindo assim os passos do Fagundes. A ironia da história. Uma ambígua colónia do século XVI torna-se finalmente uma realidade palpável com a presença de uma comunidade luso-canadiana a partir dos meados do século XX. É difícil escapar às comparações. Foi muito mais fácil chegar ao Pier 21 na década de 50 do século XX do que chegar a Ingonish no século XVI. Mas há continuidade na história no que diz respeito ao interesse dos portugueses em vir para esta terra, agora chamada Canadá. Há também continuidade no facto de que muita gente veio dos Açores. Os portugueses poderiam ter permanecido aqui desde o século XVI. Foi bom terem voltado. João Álvares Fagundes. O seu sonho de uma colónia em terras canadianas está realizado, sem qualquer dúvida. Da comunidade, afinal, da colónia portuguesa fundada em 1953. Dela vamos falar
com os nossos convidados depois de uma breve pausa. Fiquem connosco. Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Hi, I'm Bill Muniz, and I'm here in the studios of Go Live TV to tell you that you can now download the Go Live app and watch my shows, Pronto e Andado, and Esta é a Sua Vida. Thank you. This is our family. This is our life. And we are Leuna. Estamos de volta. No fim do documentário que vimos, dissemos basicamente que a intenção do navegador português João Alves Fagundes em fundar uma colónia no Canadá poderá não se ter concretizado, mas que o seu sonho, depois de 433 anos passados, foi finalmente realizado pelos seus conterrâneos que aqui puseram o pé em 1953. Há aqui uma ligação, no mínimo, romântica, eu penso. Hoje vamos falar das várias comunidades portuguesas que começaram a surgir em 53, porque no início eu penso que foi assim. Eu não sei se os nossos convidados vão concordar ou não, mas quando eu cheguei, em 64, ainda se falava muito dos continentais, dos madeirenses, dos açorianos, e na altura era assim. Eu percebi que se calhar tinha mesmo que ser assim, para estas identidades se afirmarem e sobreviverem neste país. Obviamente que depois de tantos anos a situação tem ido mudando, as pessoas misturam-se mais, unem-se mais, temos uma comunidade, eu diria, mais uniforme. O que é que pensa desta minha afirmação, Domingos Marques? Eu tenho que discordar porque eu também estive cá e vou falar simplesmente como cidadão, como imigrante, cá cheguei, e embora tenha havido tentativa de alguns de fazer esse tipo de separação entre as comunidades, eu não senti isso. Eu senti que a comunidade, nos anos 50, quando cá chegaram, e quando eu cá cheguei nos anos 60, na verdade a nossa preocupação era uma preocupação de sobreviver, de aprender a língua, de arranjar emprego, e o que eu via à volta no ambiente onde eu estava, que naquela altura foi iniciada na Igreja de Santa Maria, à volta na zona da Bathurst e Queen, Adelaide and Bathurst, para ser mais exato, havia uma entreajuda entre todos. Sim. Eu nunca posso não aceitar essa ideia, embora reconheça que havia. Eu era do continente, nunca tinha visto um açoriano. É óbvio que eu ia notar, principalmente no caso dos micaelenses, que tinham aquele sotaque mais destacado, etc., como havia tantos outros sotaques. Agora, dizer que havia uma comunidade açoriana, Sim. uma comunidade madeirense, Sim. uma comunidade do continente, isso era o bairrismo português que nós temos todos, não é? De defender a nossa terra. Essa foi a sua experiência, Domingos. Eu percebo perfeitamente. Mas, em termos de instituições culturais, comerciais, temos que aceitar que foram os continentais dos primeiros
Eu recordo do António Sousa, no comércio, na cultura, no desporto, no associativismo, o First Portuguese, a Associação Democrática. E eu gostava que me falasse um pouco dessa experiência. Sim. Mas isto, sem falarmos muito da política, havia misturas, obviamente, e cada pessoa teve a sua experiência, mas o certo é que a Continental foi identificada como sendo daquelas comunidades impulsionadoras dos primeiros atos culturais, por assim dizer, não acho? Bom, é assim, eu, por exemplo, penso, no caso específico dos madeirenses, já que temos aqui tantos madeirenses e que isto vai ser conversado, esse assunto, os madeirenses, e eu quando fiz a pesquisa, quando cá estávamos, ao fim dos 25 anos, já percebi-me disso, os madeirenses não foram os típicos imigrantes que foram escolhidos de mãos calejadas. Eram indivíduos que tinham um pouquinho mais de... E deles o José Rodrigues vai falar. Sim, ele vai falar. Eu não vou falar dos madeirenses, é só para dizer que os do continente é que foram os que tiveram mais iniciativa, ou no comércio, ou na cultura. Eu não estou não em tiveste acordo. essa experiência? Não tive essa experiência, porque eu acho que isso foi uma coincidência, no caso do António Sousa, que foi de facto uma figura única, por muitas razões. Ele próprio conta a história de o que é que o trouxe para cá. Ele veio sozinho, com um rapaz, um homem, Pois, é uma história muito interessante. E, portanto, tem uma história que era já um indivíduo que já tinha uma visão diferente, era um entrepreneur. Portanto, é muito natural que ele tenha sido o primeiro restaurante, ou que eles tenham ouvido no First Portuguese, no primeiro clube português, etc., que ele tenha estado envolvido em tudo isso, é natural, mas eu não tenho dificuldade em dizer que os continentes foram mais... tiveram mais sucesso nisto, ou foram mais pioneiros naquilo. Essa é a minha opinião. Eu não me refiro tanto a sucesso, mas a pioneirismo. Obviamente que houve problemas com o First, por exemplo. Houve problemas, se calhar o António Sousa teve problemas também de adaptação. Eu não estou bem a falar desse aspecto. O que eu estava a falar é que foram, falando da comunidade continental, foram eles que foram pioneiros neste aspecto. Bill, eu tenho dificuldade em falar da comunidade continental, porque em 1953 e em 1963, digamos, quando os madeirenses fizeram lá aquela celebração, etc., claro que os madeirenses, o bairrismo que acontece com os de Viana do Castelo ou com qualquer outra região do país em fazer o seu próprio clube, claro que vai haver mais adesão daquela zona, mas eu não me lembro, eu estive cá. Mas o Domingos acha então que havia uma mistura feliz assim de toda a gente? Eu acho que nós vivemos na comunidade canadiana, na comunidade maior, que era aquela em que onde nós tínhamos sido plantados, aqueles que tinham cá chegado e que quando apareceram, por exemplo, em Toronto, quando vieram das várias zonas onde eles foram trabalhar e que gradualmente acabaram por vir para as cidades, quando chegaram aqui eles tinham um problema maior, que era a comunidade anglo, era falar a língua, era sobreviver. Sobreviver, muito mais do que propriamente achar-se que falava-se na colónia, que eu detesto, sempre detestei esse nome. O termo colónia. O facto de ter colónia, por exemplo, agora quando estava a ouvir aquele programa que foi interessante, foi um projeto interessante para tentar relacionar, para ligar a nossa comunidade portuguesa, ou a nossa colónia portuguesa, ou uma colónia que o Fagundes queria, na verdade. Mas, na verdade, eu não tenho não tenho possibilidade de defender essa teoria de que isto era uma colónia. Houve quem lhe chamasse colónia, foi assim que nós fomos, foi assim que o sistema do Salazar, naquela altura, o sistema tratava as pessoas e via isso. Nós estamos a falar aqui de colónia no bom sentido. Não, eu não estou a dizer que é mau, que aquele que era um mau sentido, só estou a dizer que aquela coisa de colónia, colonizar a colónia portuguesa, é qualquer coisa que eu não consigo, é difícil. Eu sei
que eu estou aqui num programa, tu queres que diga o que é politicamente correto, talvez, mas eu não sou a pessoa talvez ideal para falar sobre isso. Pode ser politicamente incorreto. Se quiseres, Domingos. Nós temos agora que avançar para a Ilha de Januário. Porque tu já vendeste o teu peixe. Claro. A Ilha de Januário veio para Montreal, hein? Sim, não veio para aqui. Eu fui diretamente do continente para Montreal. Exato. E fomos ao encontro do meu pai, eu, a minha mãe e o meu irmão. Éramos adolescentes. O meu pai já estava em Montreal há 5 anos. Veio em 61 e era dos tais que não tinha mãos calejadas, na verdade. A profissão dele era controlador aéreo. Quando chegou aqui tentou trabalhar na área dele, não conseguiu porque não tinha a formação canadiana. Pois. Mas conseguiu trabalhar como dispatcher ao pé dos aviões, conseguiu baggage handler, essas coisas. Eu sei que ele me disse que ele e a sua família não se integraram logo na comunidade portuguesa de Montreal, mas eu gostava de lhe perguntar, quando se integrou, eventualmente, sim. Como é que era a comunidade de Montreal? Eu digo, e as minhas fontes se calhar começam a ser suspeitas, mas eu ouvia dizer que a comunidade portuguesa de Montreal estava muito mais avançada do que a de Toronto. Havia teatro, havia ópera, havia autores, e Toronto havia festas, mas não havia nada que se parecesse com o que estava a acontecer em Montreal. Será isso verdade? Percebeu-se disso? Bom, é assim, eu entrei na comunidade, eu quando cheguei ainda fui acabar o estudo secundário. E eu só realmente entrei na comunidade a partir de 1970, 71. Nessa altura, eu conheci, por exemplo, houve uma primeira iniciativa que foi o primeiro projeto que existiu para ajudar imigrantes portugueses gratuitamente. E esse projeto chamava-se Welfare and Low Income Citizens, que era... Isso é um projeto do governo? Do governo. E éramos uma equipe de várias pessoas, eu lembro-me que só um de nós era açoriano, e esse era um ramo de uma associação maior do Centro Multiétnico São Luís, que era ali no bairro de São Luís, também chamado Quartier Português, e dávamos serviços gratuitos aos imigrantes. Aquilo foi uma grande inovação, porque realmente as pessoas, eram assuntos de imigração, de desemprego, ou de problemas no emprego, qualquer coisa, até aí não tinha havido nenhuma maneira de ajudar essas pessoas. Pronto, isso foi uma grande iniciativa que depois deu aso, em 1972, a que todas as forças vivas da comunidade, tanto açorianos como... Os açorianos estão em percentagem um bocadinho menor no Quebec, 60%, Montreal, exato. 60%, e então reuniram-se todas essas forças para fundar o Centro de Referências e Promoção Social, que viu a luz do dia, foi muitíssimo bem recebido e que teve o seu auge a meados da década de 1980. Portanto, os anos de maior, brilho e pujança da comunidade portuguesa de Montreal foram as décadas de 60 e de 80. Também se formou o Centro Comunitário Santa Cruz e, por fim, portanto, já havia a Igreja de Santa Cruz, a Missão Portuguesa de Santa Cruz e, por fim, a Caixa Económica Portuguesa. Uma importante instituição. Em 1979, que foi uma coisa que não se foi conseguida em Toronto. Exato. Quando a Hilda se mudou para Toronto, em 82, sim. Que diferenças é que viu entre Montreal e Toronto? Bom, é assim, eu, apesar do clima em Montreal ser pior, portanto estamos mais a norte, estamos no meio de um lago, como dizia um amigo meu, acordamos de manhã e estamos numa ilha gelada no meio de um lago gelado. Pronto. Mas fora disso, é uma cidade baseada numa ilha, que portanto é mais pequenina em superfície,
tem mais intimidade, tem mais história. Não esquecer que Montreal tem pelo menos tem um século mais de história do que Toronto. Sim. Era naquela altura a cidade mais desenvolvida no Canadá, mais conhecida, as pessoas iam fazer turismo em Montreal. Exato. Tem aquele bairro antigo que se chama o Vieux Montréal, o Velho Montreal, que é um encantador ao pé do Porto. E eu pessoalmente apaixonei-me pela cidade, obviamente. Pois. Saí, mas não foi, eu não tinha intenção nenhuma de sair do Quebec, só que conheci o homem que viria a ser o meu marido e mudei-me para Toronto por essa razão. Em termos das comunidades portuguesas de Montreal e Toronto, houve assim grandes diferenças, além das diferenças linguísticas, mas em termos de atividade do dia-a-dia, achou alguma diferença na comunidade portuguesa de Toronto? É assim, eu também não entrei logo na comunidade de Toronto, foi com o tempo, passei a entrar na comunidade de Toronto nos anos 90, nessa altura já tinha perdido uma grande parte da história que aqui o Domingos domina perfeitamente, e estes senhores, houve muitas coisas que eu não vivi, simplesmente achei que realmente era uma comunidade muito maior, sem dúvida nenhuma, já bem estabelecida nessa altura. E foi nessa altura que eu também entrei mais em contacto com os imigrantes açorianos. Pois, portanto, foi realmente uma comunidade muito maior. Foi certo, uma comunidade muito Toronto. maior e realmente foi, digamos que eu gosto de Toronto, mas não amo Toronto. É uma cidade enorme, com 600 e tal quilómetros quadrados, que nunca se entranhou debaixo da minha pele como Montreal. Não, é um mundo muito maior e menos acolhedor. Menos acolhedor, é certo. José Rodrigues, passamos agora ao Sr. José Rodrigues, que emigrou para o Canadá muito depois dos primeiros madeirenses terem cá chegado, mas também sabemos que está muito bem informado sobre o esforço dessa gente em estabelecer uma comunidade. Aqui eu sei que tem um interesse enorme pela história dos imigrantes madeirenses. Trouxe aquele livro que me falou, A Epopeia do Imigrante Insular, muito brevemente, José. É um livro muito interessante. É um livro interessante e é um livro que eu recomendo a quem conseguir encontrar uma cópia. É da autoria de um madeirense, jornalista, cronista, escritor, Joaquim Mota Vasconcelos, que edita este livro e publica em 1959, logo após a ideia de erguer os famosos padrões escultóricos em homenagem às imigrações insulares, portanto, o imigrante insular. E fazia todo o sentido publicar algo para servir de fito a esse grande feito. E este livro encontrei-o após vários anos, não é novo, é um livro que já pertenceu a uma leitora, uma senhora, mas que eu aconselhava especialmente, aconselho todos os imigrantes a ler, mas especialmente aos insulares, a lerem este livro, porque de facto narra toda a epopeia do imigrante insular. É um livro fantástico. Mas esse livro convém a toda a gente. O Domingos Marques não é insular. Sim, mas ele interessa-se por estas coisas. Mas eu acho que aqui o Joaquim Mota Vasconcelos descreve muito bem toda esta epopeia e incorpora também, eu aqui não vou distinguir açorianos ou toda esta epopeia migratória. É evidente que o livro é dedicado ao imigrante insular. Portanto, é um livro fantástico. Muito bem. José Rodrigues, fala-me da comunidade madeirense em termos daquelas primeiras coisas, o parque, aquela festa que foi celebratória dos 10 anos de imigração. Fala-me desses dois eventos. Eu vou ter muito sucinto, mas tenho, perdoem, mas eu tenho de partir de um princípio. Eu estou aqui para representar essa comunidade madeirense que me orgulho muito e tenho que também agradecer a todos estes madeirenses que hoje dispensaram o seu dia para estar connosco. Eu vou apresentá-los mais tarde. Muito obrigado a todos. Mas quero dizer que a comunidade madeirense,
Tudo acontece em 53, em janeiro de 53, há uma publicação no jornal que há um país que vai abrir as portas para a imigração. Só lembrar que Portugal já há muitos anos tinha solicitado que este país abrisse as portas à imigração, que é o Canadá. Portanto, há de facto esta notícia, surgem vários candidatos que se inscrevem, são 125, desses 125 apenas 102 que passam os testes médicos e são esses que vão partir, na segunda vaga de imigrantes para o Canadá, apesar de serem eles os primeiros a serem, portanto, autorizados para entrar no Canadá e são os primeiros a obter o contrato de trabalho para entrar no Canadá. Exato. Portanto, eles partem do Funchal a 26 de maio, chegam aqui a 1 de junho, mas porque era feriado nacional no Canadá, só desembarcam no dia 2. Nesse seguimento, uns ficam em Montreal, outros em Quebec, vêm 50 para Toronto, dos 50 ficam 15 por cá, outros vão para Windsor e London, etc. E em 1963, por ocasião do aniversário dos 10 anos de imigração no Canadá, há um grupo de madeirenses, e eu tenho aqui hoje o prazer e o orgulho de apresentar um desses senhores que está connosco, que vão organizar precisamente essa festa, mas eu quero deixar aqui bem claro, portanto, ir de encontro àquilo que disse aqui o nosso colega, é que os madeirenses não escolheram só os madeirenses para estar lá, escolheram todos. E há uma participação de cerca de 5 mil portugueses que comparecem nesse farm, nas áreas de Orangeville, a propriedade do Sr. Carlos Pereira. São mais de 1000 veículos e 8 caminhonetes que estão lá para celebrar, portanto, esses 10 anos do aniversário da imigração portuguesa. Isso foi em 63. 63. E é precisamente nesse piquenique que vai nascer a brilhante ideia, que eu não me canso de gratificar a todos aqueles homens fantásticos que tenho aqui à minha frente, um desses homens, que lhe devo para o resto da vida essa ideia, que vai surgir a ideia de comprarem o seu próprio espaço. E então ficou acordado que cada um fizesse um donativo de $20, juntaram um grupo de cerca de 240 e angariaram cerca de 4 mil e poucos dólares e compraram Madeira Park, que é hoje... $20 por cada pessoa. Por cada pessoa. Portanto, o parque custou 4 mil e qualquer coisa dólares. Magnífico. E, portanto, o parque exigiu muito trabalho, tinha que ser, portanto, limpo e só foi inaugurado no ano seguinte, em julho do ano seguinte. Para dizer, há registros que não se pode retirar. Eu estou aqui para defender orgulhosamente aquilo que os madeirenses foram primeiros. Na verdade, eles foram os primeiros a organizar a primeira festa portuguesa no Canadá. Portanto, foram os primeiros e esse registro, esse mérito não se pode retirar. E tenho aqui alguém importantíssimo, que também é um registro da nossa história e da história da imigração, que temos a primeira mulher portuguesa que nasce no Canadá. Com ela vou falar. Está bem, mas eu tenho que lhe dizer, porque isto é o meu orgulho a falar mais alto. E, portanto, tenho que lhe dizer que está aqui e que faz parte da nossa história, da história da imigração. Portanto, e eu não posso tirar esse mérito. Portanto, é um registro histórico dos madeirenses. Exato. Dos madeirenses. Portanto, os madeirenses, ao longo dos anos, têm demonstrado, de facto, que é um povo aguerrido, trabalhador, lutador, e a nossa comunidade é, de facto, uma comunidade bem integrada, respeitadora, trabalhadora, e, portanto, tudo aquilo que eles sonharam, obtiveram. Foi concretizado. Foi concretizado, e, portanto, eu não posso me encher de maior orgulho, não posso ter o coração mais cheio do que representar esta comunidade, sendo demograficamente a mais pequena e em termos de faixa etária a mais velha da comunidade portuguesa, consegue ter o maior património da comunidade portuguesa no Canadá e, portanto, é isso que me orgulha muito. Muito bem, muito obrigado. Rui Amaral. O Rui disse-me uma vez, quando chegou a Toronto, em 64, que os imigrantes açorianos não estavam assim lá muito bem organizados. Chegou-me a dizer até, quase que não havia comunidade. Era trabalho, casa, igreja, casa. Era assim, era? Quando eu cheguei aqui, isto custa-me dizer isto, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal, mas isso que hoje existe, comunidade, havia pouca gente. Naquela altura, em 64, talvez 15 mil, se havia 15 mil, 20 mil, espalhados por aí, talvez isso, não sei, talvez não chegasse a isso. Mas de uma maneira ou de outra, eu, por exemplo, cheguei a Toronto e comecei-me a identificar com pessoas da minha terra, do Pico e do Faial. Pois. Assim como os miquelenses identificavam-se mais com os miquelenses,
traziam os seus usos, os seus hábitos, as suas tradições. Mini-comunidades dentro de... Aquilo não era bem mini-comunidades. Não. A palavra que usavam naquela altura era os guetos. Os guetos. Os guetos, era isso. Mas depois isso foi crescendo, foi evoluindo. É preciso ver a referência. Mesmo no ano, tem aqui um amigo meu que veio muito mais no primeiro do que eu, veio 10 anos antes de mim, e ele sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. A referência dos portugueses na cidade de Toronto era a Rua Augusta. A Rua Augusta. Queria-se encontrar algum português, queria-se alguma coisa, desíamos à Rua Augusta. Não havia comércio na College, praticamente nenhum. Não. Nada. Havia o Sr. Clemente, que tinha uma padaria na Augusta e na Dandas, que era um senhor de São Miguel, o Sr. Clemente já faleceu. Havia os Chagas, que tinham uma agência de viagens também na Augusta e na College. Havia o Paquete Photo Studio, coisa no género, e na Augusta havia um pouco comércio. Havia uma grande casa comercial de importação, que era do irmão dele, era o Correia Sousa, do António e do Correia. Era grande. E pouco mais, quer dizer, e as pessoas ficavam circunscritos às suas paróquias, normalmente aqueles que frequentavam a igreja ficavam circunscritos às paróquias, e de vez em quando faziam umas festas, que eram as festas do Espírito Santo. Isso é tradição açoriana, não é? E o Santo Cristo também era um... O Santo Cristo, começaram a fazer o Santo Cristo. Quem trouxe o Santo Cristo para aqui foi um senhor que tocava muito bem guitarra, que era o Mariano do Rego. Mariano do Rego é que trouxe uma imagem, e depois fizeram a procissão, que era na igreja na Batros, que havia ali um padre Lourenço, que depois até se foi embora para o Brasil, e começaram a fazer essa festa. Era a festa maior que se fazia naquela altura aí, era a festa de Santo Cristo. O Rui Amaral dizer que, na sua ótica, só começou a haver comunidade a partir do 25 de abril. Não direi, mas mais tarde, uns anos mais tarde, começou a crescer, não é? O comércio começou a evoluir, não é? As pessoas começaram... talvez haver mais uma consciencialização. E depois houve uma questão. É que eu, quando vim para o Canadá, em 1964, eu vim como imigrante. Não vim como visitante. E através dos serviços de imigração. E como eu disse há bocado, quando o Pierre Trudeau foi o primeiro-ministro, ele abriu as portas à imigração, praticamente. Não sei se foi com ideias políticas para depois votarem nele ou não sei. Mas, de qualquer maneira, ele abriu as portas à imigração e começaram a vir milhares e milhares de pessoas. E aí foi-se formando... De Portugal, de todo o lado, não só de Portugal, de todo o lado. Foi assim que o país cresceu, e foi aí que eu estive envolvido com... Depois aí começou a haver uma comunidade grande, começaram a haver muitas pessoas a legalizar-se, processos de legalização e tudo. Muito bem. Foi da maneira... E hoje, evidentemente, hoje fala-se muito na segunda geração, na terceira geração. Os meus filhos são canadianos. Eu é que sou português. Nasci em Portugal, eles nasceram no Canadá, são canadianos. São canadianos. As coisas têm ido mudando. Portanto, o que eu considero a segunda geração são aqueles que trouxeram para cá filhos nascidos em Portugal. Os que nasceram aqui, os meus filhos não se aceitam como segunda geração portuguesa. Eles são canadianos, respeitam a cultura do pai, respeitam as tradições do pai, respeitam tudo. Mas eles são canadianos. Queremos ou não, gostemos ou não. No fim do programa, já estou avisando, eu vou fazer a pergunta final, que é saber se a comunidade que nós temos, que vai fazer 70 anos para o ano, se vai chegar aos 100, desta maneira. Nós depois vamos falar. Posso dar só uma opinião antes de acabar? Mas, é o seguinte. As comunidades têm tendências a integrar-se totalmente e desaparecer, como foi no Havaí, como tem sido no Brasil e noutros lugares. Ficam marcos, ficam instituições que representam o país, mas representam a cultura. Aguardo com essa resposta para o fim, se faz favor. Nós, depois de uma breve pausa, vamos ir à digníssima plateia, falar com alguns membros desta congregação, mas isto só depois de uma breve pausa. Até já. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be Lee Una.
Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Estamos de regresso e continuamos a falar das várias comunidades portuguesas, recuando aos seus primórdios em 1953 e a partir daí. Chegou a altura de partilharmos o tema com alguns elementos da nossa plateia e que têm sido muito pacientes, obviamente aguardando a vez de também participarem. Mas eu, antes de fazer perguntas, gostaria de evidenciar alguns indivíduos e organizações comunitárias aqui presentes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, no mínimo 5 organizações portuguesas aqui presentes e isso dá-nos enorme prazer. Do Amor da Pátria, a Ana Lisa Fraga e o Rui Fraga. Levantar. Levantem-se. Muito obrigado. A Linda Correia, que trouxe com ela Elizabeth Correia, Lúcia Carreira, Tina Costa, da Casa dos Poveiros. Lá está ela. O Bernardino Nascimento e a esposa Adélia, da Casa das Beiras. A Maria Ivo e o Aldevino Ivo, que trouxeram com eles o Fernando e a Fátima Silva, o José e a Leonor Silva, o Manuel Espínola, do Graciosa Community Center. Já aqui se falou do grande elemento, do grande contingente da Casa da Madeira, e eu gostaria de mencionar em primeiro lugar a Lucília Rodrigues, esposa do José Rodrigues, que está ali. Muito rapidamente, José Manuel Quintal, Presidente da Assembleia Geral. O José Luís Betancourt, Presidente da Casa da Madeira. O José de Freitas, ensaiador do rancho folclórico. Levantem-se, porque eles vêm com vestuários típicos da Madeira, lá estão eles. Muito obrigado por terem vindo com esses trajes, que bonito. Muito obrigado. Temos o Paulo Ferreirinha e esposa do presidente do Conselho Fiscal da Casa da Madeira. Onde lá estão. O José da Silva, VP, vice-presidente da Assembleia Geral. Também está cá, o Joe Silva. O Jaime Prestrelo, que bonito nome, o Jaime Prestrelo. A Bela Costa e o Alberto Costa. A Bela e a tesoureira, não é? Não? Hã? Foi outrora. Foi uma boa tesoureira. Foi a senhora. Rosemary e Jorge Aguiar. O Jorge também está aí. O João Abreu. E por fim, mas não por ser menos do que os outros, o conhecido artista e cantor Décio Gonçalves, que hoje não vai cantar, mas encanta-nos com a sua presença. Muito obrigado. Eu vou começar com uma pessoa que ainda não apresentei, que é o Jess Souza. Nasceu na Nazaré, chegou em 54 e o Jess disse-me outro dia que foi o primeiro gajo português a lavar pratos. Como é que é isso? Como é que isso aconteceu? Antes de responder, eu quero dizer, sim, tirando Toronto, Montreal, Winnipeg, em Vancouver, do mapa, a nossa imigração portuguesa, que eu saiba, sim, sim, já falaste no meu irmão António, é Labrador, Kitimat, Elliot Lake. Vocês têm 10 anos já, pois, depois de eu cá ter chegado. Pois.
Eu cheguei aqui no dia 7 de novembro com a minha cunhada Maria Antónia e o meu sobrinho Zé Júlio, que muita gente conhece. Fiz 19 anos no dia 18 de novembro e a primeira coisa que eu fiz com o meu amigo Fernando Ramalho, que alguns se devem lembrar, foi ir para St. Christopher's House aprender mais um bocadinho de inglês, que eu falava pouco, o Fernando era bom, e lá tivemos um mês a aprender. E fomos tão bons que tivemos uma festa dada pela senhora, sim, para a qual eu e o Fernando Ramalho ofereci escrever e fazermos uma peça de teatro que era A Mula da Cooperativa Deu 2 coices no telhado. Trago esta história para lembrar a quem está aqui da Madeira que o maior funeral que nós tivemos da nossa comunidade foi a do meu amigo, que eu chamo amigo e era meu amigo, o barbeiro, que era o Bacalhau. Eu tenho aqui a fotografia dele, eu deito a fotografia já. Bom, então agora vamos lá ao que resta para aqueles que já chegaram mais tarde com a cama feita e com a sopa na mesa. Pois. Eu estou interessado na sua história pessoal, esta do lavar os pratos. Vai-me contar. Vou-te contar, mas antes de dizer isso é para dizer para quem tem vergonha de chorar que eu passei a minha passagem de ano, desse ano, com 19 anos, foi na Bathurst e Dandas, ok? Estava lá uma farmácia à esquina, a minha cunhada e o meu irmão queriam que eu estivesse em casa, não fui, eu chorava numa Madalena a minha passagem de ano. Terra fria, estava frio, que Deus dava, e eu chorava que nem uma criança, tinha 19 anos. Agora queres saber como é que eu consegui, com muitos imigrantes, que estavam sempre a queixar, não consigo arranjar trabalho, não consigo isto, não consigo aquilo. O Rafael chamava para os ajudar também. Posso lá ir a contar, estás aqui, se me vais dar o jantar e o pequeno almoço, eu fico aqui. Mas deixa-me acabar a história. Então queres saber como é que eu comi? Eu digo para a rapaziada, é malta, eu vou à procura de trabalho. Zé Eduardo, meu nome é José Eduardo. Mas a procura de trabalho onde? Deixa-me em paz. E enfio-me na Queen, e vou pela Queen andando, passei a Bata, passei a Spadina, e do lado esquerdo, que é isto que queres ouvir, né? Estava um restaurante quase a chegar à universidade. Eu bati à porta, abri a porta, e o homenzinho lá, o dono do restaurante, I don't speak English, but I wash dishes. Agora para ver que eu tenho um bocadinho aqui na cuca, como sou da Nazaré, tenho orgulho da minha senha assada, eu já sou vendedor de nascença, eu viro-me para ele, can get job because I need work. Okay, come with me, Grab takes me to the kitchen, introduces me to the chef. Eu assim, estou em casa. Então comecei a lavar pratos e comia bife, comia o que o chefe comia eu. Como sou malandro por nascença, a minha mulher perdoa-me por isso, está ali sentada. E quando tinham lá 4 garotas a trabalhar no restaurante, quando elas vinham, traziam, os pratos todos sujos, e eu começava a lavar assim. Tenho aqui um negócio da China. O que é que eu fiz? Quando veio a próxima, fui atrás dela e cheguei lá. Você não limpa a mesa, quem limpa a mesa sou eu. E comecei a limpar as mesas para as meninas depois de acabar o trabalho. Quando cheguei ao fim da noite, eu saí para casa, neste aqui vinham 25 centavos, ali vinham, sei lá, às vezes 3, 4 dólares por dia em gorjetes. Depois davam uma tapinha, hoje, by the way, sexual harassment, davam-me assim uma tapazinha aqui no rabinho, tanto que eu era novo, com 19 anos, e davam-me esse dinheiro todo. Então comecei a ser proprietário. Se queres ouvir mais, eu estou aqui até amanhã. Em Kitty Mate, tens que ir buscar o São Romão à imigração. Eu tenho outras pessoas para falar, mas estou fascinado com as suas histórias. O senhor João Gil de Freitas Abreu, um nome muito elegante, nasceu na Madeira, emigrou em 58 e fez parte da primeira comissão de festas de imigrantes portugueses. Falou-se já aqui dessa festa, mas eu tenho uma certa curiosidade em saber como é que surgiu a ideia. 10 anos é um aniversário. A ideia cresceu dos pioneiros madeirenses que vieram para cá em 53, a fazer uma celebração, um piquenique de celebração, que foi chamado o piquenique português, a primeira festa portuguesa.
e foi feita em Orangeville, no parque do Sr. Carlos, autoguia, tem outro nome, mas eu não me recordo bem o nome agora. Carlos Pereira? Carlos Pereira. O Sr. Carlos Pereira. Exato. Yeah. E acontece que não fui só eu, como os outros imigrantes já tinham vindo para cá, faziam parte da família dos pioneiros que tinham vindo para cá, que nós já tínhamos vindo cá por carta de chamada através deles. Sim. Reunimos todos, não foi só eu, foi vários, que fomos deitar a mão, ou seja, voluntário, a preparar o parque para as festas, não é? Este parque foi portanto, alugado? Não. O parque foi uma oferta desse Sr. Carlos, que veio juntamente... do Sr. Carlos da Autoguia, ok. E o Sr. Carlos... Eu não tinha percebido, desculpe. E o Sr. Carlos tinha esse parque nessa altura, e ele veio para cá, para o Canadá, juntamente com os madeirenses, que ele era para vir no primeira imigração, mas perdeu o barco. Vieram no mesmo E depois foi para a Madeira, tomou o barco e veio juntamente com os madeirenses para o Canadá. Pois. E pelos vistos, acorreu muita gente essa festa, não é? Sim, senhor, muita gente. Português em geral, pronto, na altura fui o primeiro e fui o maior. Pois. Quer dizer, não diga o maior, ele está apresentado, mas na altura... O José Rodrigues disse por volta de 5 mil pessoas. Aproximado a isso, senhor. Aproximado. E a festa consistia de quê? Um piquenique? Houve filarmónica? Foi piquenique com música, e houve missa campal do Sr. Bispo dos Açores, estava cá de visita nessa altura. Não me lembro bem o nome do Sr. Bispo, São Miguel. Ninguém se recorda do Bispo, por exemplo. Domingos, não te recordas do Bispo? Eu tenho o nome da coisa, mas não tenho aqui comigo. Muito bem. Merece palmas devido a este seu trabalho. Obrigado. Eu vou pedir que me entregue o microfone à sua conterrânea, não é bem conterrânea, mas é quase, a Rosemary Aguiar. Muito bem. Olá, Rosemary Aguiar. Eu necessito de esclarecer algo. Disseram que a Rosemary é a primeira criança do sexo feminino a nascer de pais portugueses no Canadá? É verdade? É verdade. Uau! Eu nasci no dia 19 de dezembro de 1954. A primeira canadiana filha de pais portugueses. Mas o primeiro foi um rapaz, os pais eram Alberto. E o filho também tinha o nome de Alberto Carlos. E ele nasceu em novembro de 1954. Uau! Parabéns! Diga-me uma coisa, a sua família veio da Madeira, obviamente. Vieram os dois da Madeira, os seus pais, não foi? Os meus pais são de São Martim da Madeira. Meu pai veio na primeira migração. Pois em 53. E chegou cá no dia 1 de junho. Fiquei no Porto por um dia. E saíram desembarque no dia 2 de junho. A razão que ficaram um dia não era bem certeza que era feriado. Pois, tiveram que ficar no barco. Exato. Meu pai disse que estavam à espera do inspection dos médicos para eles serem inspected. I'm going to speak in English because I'm more fluent. Please do. Okay. They couldn't disembark because they had to wait for the inspectors to come and give them the medical inspection so that they can come onto the land. Can I ask you a daring question? What have you done in life? What have I done in life? Okay. That's okay. I'm not. It's okay. The majority. I went to school. Obviously, I studied French, English, Spanish, and I ended up working for TD Canada Trust right now. Wow. And I worked for 41 and a half years. I was a student for 2 years, I think, when I was in studying, and then I went to full time because at that time they were short of. And they offered. And I was, having retired now, a senior credit risk analyst. You are retired? Yes, I am. But you're so young. Faz as contas. Were you aware that this was an interesting aspect of your life, being the first child of
Portuguese immigrants in this country. Did you become aware, and did that influence you in any way? I don't think it was distinguished whether we were the first or whether they came with their children, because a lot of them came and already had young children. Yeah. My sister turned a year old on Vulcania, on the boat, on the ship. Yeah. And my mom arrived here in February 25th, 1954. Yeah. So when we were younger and growing up, this was the way of keeping the Meridarians together, was having the parties and the thought of buying a park so that they can still honor their patronage saints parties there. Let me tell you this. I think you're a very, very historical figure in this community. I would like you to give the mic to another person of importance in the community. A Linda Correia está no Canadá desde 87, é presidente do executivo da Casa dos Poveiros, mas eu acho que é um verdadeiro exemplo de como a comunidade tem evoluído, sobretudo em termos da inserção na sociedade maior e envolvimento cívico a todos os níveis. É uma ativa participação em instituições de caridade e solidariedade social, é angariadora de fundos por excelência, fundadora da organização Sticking Together, desde 2008 e continua, não é? Esta instituição angaria fundos a favor do combate ao cancro da mama, foi colaboradora durante 3 anos numa campanha de angariação de fundos para apoiar crianças com debilidades físicas e mentais. De onde é que vem esta garra para esta vontade de angariar fundos a favor destas pessoas? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. E também queria agradecer também, em especial, à minha Clá que veio comigo. Obrigada. Eu já mencionei os nomes, não é? Ok. Fala-me então da sua grande participação em angariação de fundos para causas tão nobres. É assim, o Sticking Together já começou, como disse, há muitos anos. Eu tinha ido a uma festa onde eu nessa altura também era presidente da Casa dos Poveiros e tinha lá na mesa, estávamos todos a falar, e eu disse a comida é boa, o entretenimento é bom, mas eu não sei porque é que nós estamos aqui, não havia informação. E então disseram que era uma agregação de fundos. E estava lá uma diretora e disse, Linda, também podias fazer assim uma noite das amigas, que chama-se a festa das amigas na Casa dos Poveiros. Então eu disse, mas para eu fazer tinha que fazer à minha maneira. Então começámos lá na Casa dos Poveiros, e onde eu tinha sempre, ainda hoje eu tenho, uma médica para falar sobre o cancro da mama. Temos, portanto, pessoas que estão, sobreviventes, que estão a passar por esse problema. E tenho sempre, testemunhos. Eu achei que é muito importante nós termos informação. Portanto, eu acho que ainda hoje, para ter uma ideia da dimensão da nossa festa, é sempre acima de 1.100 mulheres. Celebramos também, portanto, o Dia Internacional da Mulher. E para dizer que a última festa que nós fizemos foi em 2020, no dia 7 de março. Sim. Foi a última festa até agora, foi a última festa maior a nível, portanto, não só provincial, mas a nível, portanto, do Canadá. Nacional. Portanto, nós estivemos para cima de 1.100 mulheres e na semana seguinte houve o lockdown. Portanto, nós estamos, está na história. Recorda-se de quanto dinheiro é que angariaram? À volta de $80.000. Uau! Yeah. Impressionante. A nível de comunidade luso-canadiana, é uma infatigável participante
obviamente na vida da Casa dos Poveiros, é organizadora, eu gosto muito destes grupos, é organizadora do Cantar das Janeiras, desde 1989. Finalmente conheço a organizadora das Janeiras. Portanto, já vai lá há muitos anos. Portanto, eu já faço parte da Casa dos Poveiros já há 31 anos. Pois. Portanto, este grupo canta no Ano Novo, não é? Pelo Ano Novo? Sim, por Janeiras, portanto, é no Reis. Sim. Vai a várias instituições, não é? Sim, portanto, nós vamos à televisão, à rádio, vamos à Casa de Comércio e vamos a algumas casas particulares. Pois. Mas, e o grupo das Janeiras é grande? Portanto, nós temos é à volta, se calhar, de umas 30 pessoas, se calhar. Uns 30 elementos, yeah. A Linda é detentora de várias distinções. Mulher do Ano, atribuída pela Leading Women Building Communities. Mulher do Ano. 2017. Uau! Isto devido ao seu trabalho como angariadora de fundos, é? Foi isso? E também um prémio de excelência do Governo do Ontário, devido ao seu trabalho com a Associação de Pais. Portanto, tem estado envolvida também com o ensino, afinal. Portanto, é presidente dessa associação? Ou... Portanto, eu sou presidente do executivo da Casa dos Poveiros, ainda sou, mas, portanto, naquela altura, eu desde que os meus filhos, eu tenho uma filha que vai fazer 33 anos, eu não acredito. E tenho um filho com 24. Desde que eles entraram para a kindergarten até eles acabarem o high school, sempre estive, tanto um como o outro, sempre estive envolvidos no Parent Council, sempre. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Eu estou a olhar para o relógio e vejo que não temos assim muitos minutos, mas há sempre tempo para uma boa conversa, não é? Eu vou-me dirigir agora a Vossas Excelências, de novo. É uma espécie de remate. Eu tinha aqui uma notazinha que me falava de um assunto final, que é a tal que eu propus a vocês, e que já disse, a comunidade faz 70 anos para o ano. Chegaremos aos 100, Hilda, da mesma maneira, que diferenças é que vê nos próximos 30 anos? Se é que pode olhar para a sua bola de cristal. Bom, é assim, eu acho que vão sobreviver algumas coisas da nossa comunidade, sem dúvida, mas eu estou um bocadinho de acordo com o Sr. Amaral quando diz que a tendência vai ser, como aconteceu a tantos outros imigrantes alemães, húngaros, etc., vão desaparecer, não digo a memória. Por exemplo, eu acho que as festas do Espírito Santo vão continuar de alguma maneira, porque há muita fé no Espírito Santo. E a parada do Dia de Portugal? Duvido. Porque, na verdade, é assim, eu falo em primeira, segunda e terceira geração, porque sociologicamente é um conceito interessante e útil. Acho que as novas gerações vão de alguma maneira prosseguir e lembrar-se e honrar a memória da comunidade, porque somos um país multicultural, mas muitas das coisas que estão agora a acontecer estão em transição e não vão sobreviver. Vão desaparecer. Esta é a minha opinião pessoal. Aliás, olhando para outras comunidades, nós vemos isso. Exatamente. E nós não somos mais antigas do que nós. Sim, nós não somos particularmente, como é que eu ia dizer, guardadores da língua, etc. Há comunidades que até fazem melhor trabalho do que isso. Muito bem. Domingos, então. O que eu diria disto é que não temos que olhar para isto de uma forma negativa, dizendo, será que vamos celebrar os 100 anos? Como se fosse, se calhar vamos perder isto, ou não vamos ter a parada de Portugal, ou não sei o quê. Eu acho que não é a maneira certa de olhar para isso, quer dizer, eu acho que nós temos que ver que é uma realidade. Nós viemos há 70 anos, vai fazer 70 anos, integramos-nos, e quanto melhor nos integramos, mais fazemos parte da história canadiana, somos canadianos e nada de errado nisso. Portanto, temos que olhar isso de uma forma positiva. Mas com certeza. E não vamos dizendo, que pena que já se perdeu isto ou se perdeu. É uma coisa natural.
muito natural que tenha perdido. Agora, as memórias e tudo aquilo que nós deixámos para a sociedade canadiana, para fazermos parte dessa comunidade maior, que é o país para onde os nossos pais e os nossos avós nos trouxeram, fazemos parte disso e vamos dar o nosso contributo. Muito bem. De maneira que José Rodrigues, os seus pensamentos. Eu vou falar especificamente da minha comunidade. A comunidade que eu represento é uma comunidade que me preocupa neste momento. Porquê? Há aqui um fator resultante da estagnação do fluxo migratório madeirense para o Canadá, que me preocupa, porque a comunidade madeirense é uma comunidade que não se renova nos últimos 25 anos. E, portanto, é, como eu disse há instantes, aquela que tem a faixa etária mais elevada. É a mais pequenina. E quando se fala em sobreviver, é evidente que a comunidade portuguesa vai sobreviver. Há outras memórias que vão sobreviver. Temos, por exemplo, a Galeria dos Pioneiros, que sei que não vai, certamente que vai continuar. E será, portanto, um espaço onde todos os portugueses poderão lá reviver as histórias e as memórias da nossa imigração. Agora, eu, como representante desta comunidade, preocupa-me porque há aqui um fator importante, foi, desde que Portugal integrou a comunidade europeia, de facto, o fluxo migratório do madeirense estagnou. Portanto, o Norte da América deixou de ser um destino de eleição para os madeirenses. Abrindo-se as portas na Europa, há um destino muito mais viável, muito mais perto, mais acessível, mais económico para o madeirense e, portanto, a nossa comunidade está em decadência. Portanto, estamos um pouco. No que diz respeito à comunidade madeirense. A comunidade madeirense. Portanto, quando me pergunta se daqui vamos chegar aos 100 anos, eu acredito que a comunidade portuguesa, em geral, vai estar cá. Agora, se me perguntaste, de facto, nós vamos sustentabilizar aquilo que nós temos como madeirenses, eu sou muito otimista. É complicado, porque temos, de facto, uma comunidade a envelhecer. Eu gostava muito que se materializasse aquilo que recentemente foi anunciado pelo Governo Regional da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque, que haverá, possivelmente, uma abertura para uma viagem direta de Toronto-Funchal. Ora, isso seria uma oportunidade nem só para explorar este mercado turístico fantástico de Norte América, mas também para dar oportunidade a aproximar a comunidade portuguesa em geral e, quem sabe, abrir as portas para futuros madeirenses que queiram, se calhar, um pouco diferente daquele madeirense que emigrou nos anos 50, talvez aquele madeirense com... Pode ser que venha a alimentar a comunidade. Mas será também, talvez, possivelmente uma forma de nós renovarmos a nossa comunidade, porque a nossa comunidade é efetivamente uma comunidade envelhecida e isso preocupa-nos a todos nós, como madeirenses, como vamos dar continuidade àquilo que foi, de facto, uma semente e um fruto tão bonito que nós temos no seio desta comunidade. Eu gostava de passar agora ao nosso amigo Rui Amaral, que já nos deu uma espécie de meia resposta a isto, não é? Desculpe, eu já tenho 2 minutos e meio. Pronto, ok, o que eu quero dizer é o seguinte: a comunidade portuguesa, como é agora, tem que encarar as realidades que existem. Nós hoje vivemos numa aldeia global. Portugal está inserido na Europa. O nível de vida dos portugueses não é o que era quando o José chegou aqui e eu cheguei aqui. Portanto, não há imigração. E agora, a imigração, toda ela tem 2 processos que tem que considerar. Um chama-se segregação e o outro, integração. As segundas gerações que nós falamos e as terceiras estão totalmente integrados na vida canadiana. Os que não estão são os que vieram para cá dentro da reforma agrária, iam trabalhar para os campos, para essas coisas todas. Mas nós temos que encarar, e são realidades que existem. Hoje a globalização transformou-nos numa aldeia global. E está tudo dito, não se pode fazer nada, não se pode ir contra isso. Quer dizer, vão ficar realmente marcos, vão ficar marcos culturais, a história não desaparece de maneira nenhuma, mas a comunidade daqui a uns anos não é nada do que é hoje ainda. Eu quando cheguei cá ela era totalmente diferente do que é agora. Era. Eu pessoalmente, não sei se me faço explicar. Eu pessoalmente desejo que daqui a 30 anos ainda possamos dizer em português palavras como amor, paz, saudade, carinho, saudade, família. Não acham? Eu acho que ainda vamos fazer isso. Ainda vamos dizer isso. Ora, muito bem. Eu quero agradecer às 4 pessoas aqui comigo pela sua colaboração, a sua paciência. A vocês, plateia, eu envio o meu coração. Muito obrigado por estarem aqui.
E à plateia lá fora, um obrigado também por ter feito companhia. Até à próxima. Muito obrigado a vocês.